Fala pessoal, beleza? Bom, vamos lá. Eu vou entregar mais uma análise aqui atualizada, né, da Baby Doge. E o que que tá acontecendo no mercado dela, tá, pessoal? Porque assim, ó, ela veio de um pump muito forte, a gente vai ver aqui. A gente vai analisar num período um pouco mais longo, então tem que ser pelo menos no diário, para a gente identificar esse movimento que eu vou mostrar aqui no vídeo. E principal, qual o indicador que eu estou usando de adicional, né? Inclusive, vou estar subindo até esse indicador com uma aula nova na nossa sala de aula. Isso me ajuda a identificar qual ponto, até que ponto o mercado pode cair, e toda vez que eu uso outro indicador, até que ponto o mercado pode subir. Por que que eu preciso entender isso? Então vamos lá, vamos começar por partes. Primeiro, na hora da minha análise, eu preciso entender qual é o movimento do mercado, tá certo? Então, a gente sabe o quê? A gente não sabe se exatamente o mercado vai para cima ou para baixo, se o mercado vai subir ou se ele vai cair, quantos por cento para cima ou para baixo, mas eu tenho uma projeção. Lembra? É sempre 50 e 50. A olho nu aqui é 50-50, tanto pode subir quanto cair. Conforme eu vou incrementando a minha análise com os meus indicadores e depois, subsequente, identificar um padrão gráfico, eu tenho uma assertividade maior. Então, por exemplo, de repente, se eu usar ali dois, três indicadores, que é o que eu vou estar mostrando aqui no vídeo, e de repente a gente encontra juntos aqui uma figura gráfica, com certeza, pelo menos eu vou fazer um 60-40, né? Com a ajuda dos meus indicadores, eu vou ver se está mais para subida, por exemplo, com esses indicadores, eu achei essa figura gráfica e aqui eu já consigo identificar uma projeção de 60% de alta e 40% de queda. Não fico mais, né, ali meio no 0 a 0. Tá certo? Então, como que eu começo fazendo isso? Como que eu desenvolvo, né, e utilizo essa estratégia? É muito simples. Toda análise de mercado, pessoal, por mais que a gente vá fazer um trade de 15 minutos até de uma hora, o que que acontece? O importante do mercado, o primeiro ponto é o diário. Isso a gente já sabe. Então, já de cara, eu vou clicar aqui no diário. Segundo, qual que é a tendência do mercado? A tendência do mercado, ele sempre fecha no semanal, tá certo? Então, você que está ouvindo essas palavras pela primeira vez, tanto o diário quanto o semanal, eles fecham todo dia às 9 da noite. Qual que é a diferença entre eles? O diário fecha todo dia às 9 da noite, né? O mercado cripto, pessoal, ele não tem um encerramento como a bolsa, mas ele tem um contador. E esse contador zera todo dia às 21 horas de todo dia. E no semanal é a mesma coisa, só que ele zera às 21 horas todo domingo. Por isso que a gente fala semanal. E é a partir desse semanal, né, ancorado no resultado da onde vai o movimento do mercado do Bitcoin, que a gente consegue identificar qual altcoin que a gente está trabalhando, tá certo? E para qual direção que ela vai. Então, tudo é espelhado do Bitcoin, que eu sempre falei, o Bitcoin é o rei. Para onde o Bitcoin vai, as altcoins vão atrás, né? Elas vão atrás, melhor dizendo. Só que assim, pessoal, algumas altcoins, como elas são bem mais voláteis, não é porque o Bitcoin subiu que ela sobe exatamente na mesma proporção, não, mas ele indica a direção. Isso é muito importante vocês saberem, tá certo? Então vamos começar aqui direto para a parte prática, né? Para a gente entender todo essa introdução que eu dei. Então já vem aqui de cara, ó, no diário, tá certo? Ó, já vem no diário, vou ampliar o nosso gráfico. E o que que eu tenho aqui, ó, do diário? Pessoal, olha o que aconteceu com a Baby Doge. Então já vai acostumando aí com a parte de ferramentas de desenho. Eu tenho isso aqui, ó. A Baby Doge ela foi listada nessa região, tá certo? Aqui, ó, dos 8, apesar de a foto ali na frente. Depois ela foi listada pela vela no conto, ó. Ela ficou na região o quê? Dos 20, ó. Foi essa a média da Baby Doge, ó. Foi exatamente essa média. Então aqui, pessoal, toda essa linha aqui de meu suporte, ela lateralizou. E ela lateralizou, se a gente tá no diário, por vários dias, ó. Ela foi pelo menos de 20 de setembro até 5 de dezembro. A gente teve 3 meses de toda essa lateralização. Isso é muito importante vocês identificarem, tá certo? Então, se eu tenho esse suporte aqui, ó, eu tenho essa lateralização, é óbvio, ainda mais que a gente só estava aguardando, né? O que que a gente estava aguardando em específico? A listagem na Binance, era bem provável que ela desse um topo, tá certo? Então, esse topo, a gente não saberia até quando, mas tinha como mensurar, porque a Baby Doge, ela é nova na Binance, mas na Gate, na outra corretora, ela já foi listada. Então, eu já estava meio que imaginando que ela poderia pelo menos chegar ao topo que já bateu na Gate. Então pensa comigo. Vamos dar uma olhada aqui juntos aqui, ó. Ó, eu vou abrir a Gate aqui só para vocês entenderem o que eu tô falando, ó. Eu abro a Gate aqui, tá certo? E vou atrás da Baby Doge, até salvo ela. Então quando eu pego o diário da Baby Doge, é isso aqui, ó. Ó, isso que tem a Baby Doge, ó.
Ela foi listada, ó, listado, lateralizou. Vou até ampliar aqui, vai ficar mais fácil, ó. Ó, vou pegar até o semanal. A gente já busca um canal bem maior, que é um wiki. É isso que eu preciso, ó. Ó, é isso aqui, ó. Ela já tem isso aqui para mim, ó. Ó, ela listou aqui, pessoal, 0,23. E ela foi dançando, foi fazendo movimento, ela explodiu, ó, até o 65. Então, 65 na gate foi o topo dela. Vamos arredondar a 66 aqui? Ó, 66 foi esse topo aqui, ó, da gate. Depois, ela foi testando, caiu o mercado, foi testando outros topos, mas depois ela testou aqui, ó, no 67. Aqui a gente tá falando do presente já. Aqui a gente tá falando de 8 de dezembro, tá certo? Que foi o mesmo período que o quê? Esse período de 8 de dezembro foi o mesmo período da Binance aqui, ó. Olha lá, ó, de 8 a 10 de dezembro. Então, quando listou na Binance, eu já estava procurando um topo parecido. Por quê? Porque a moeda, pessoal, tem que fazer pelo menos um topo duplo. Então, se o topo dela lá atrás foi 66 que a gente viu, ela provavelmente ia fazer um topo duplo para fazer essa queda, que é no mesmo período, ó, 66 para 67. Então, na Binance, eu já estava esperando aqui, ó, no 66 seria o topo. Tanto é que quando ela bateu, eu comecei a fazer minha venda. Chico Picadinho, o quê? Dividir a intenção de compra na hora que eu vou entrar no ativo e Chico Picadinho para sair. Dividir minha intenção de venda. Eu não vendi tudo, vendi uns 40%, mas tudo que eu comprei no 8, no 10, no 15, no 17, aparece o preço médio. E aí, tudo que eu comprei lá, eu fui vendendo, né? Eu também comprei na Binance no lançamento, peguei entre 20 e 30 e vendi no 60. Então ali já fez 100%. Mas eu nunca vendo tudo. Eu sempre tenho que estar no jogo. Eu tenho pelo menos metade da banca em Baby Doge e metade em dólar. Isso eu tenho que estar sempre no jogo. Por quê? Porque o alvo máximo nosso são 4.000%, né? Cortar 4 zeros. Então, essa é a ideia. Mas nem por isso, no meio do caminho, a gente vai surfando e vai lucrando na moeda. Então, perfeito. Esse é o primeiro ponto. Eu tenho que identificar que a moeda fez um topo duplo. Se aqui ela estava no 66, 67, aqui também, ó, ela fez 66, 67. Exatamente bateu o topo duplo. Veio de uma baixa bem significante aqui para gente. Quem fez entrada aqui fez sorrindo 600% da moeda. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho meu topo duplo. Baseado nisso, é aqui que já vai entrar meu primeiro indicador. Como que eu entendendo que topo duplo, essa está na sala de aula. Então, se você ainda não terminou, pessoal, termine a sala de aula para você fazer a operação. Isso é essencial, né? Sem a sala de aula, sem conhecimento, você não vai colocar dinheiro e perder dinheiro no mercado. Topo duplo representa uma queda, tá certo? Isso é resumido. Perfeito, entendi, Thiago. Agora, o que que eu enxergo? Que decisão que eu tomo com essa queda? É a partir de agora que a gente vai usar o nosso primeiro indicador. Então, fechou aqui comigo, ó. Identifiquei que aqui eu tenho um topo duplo. A partir daqui, ó, o mercado era claro que ia cair. Por quê? Porque vamos imaginar que isso aqui fosse a Gate, ó. Já teve um topo aqui, ó. Já teve um topo de 66 e aí depois ele veio aqui e bateu o topo duplo em 67. Tem o topo duplo, eu fiz toda essa queda aqui. Isso é o básico para entender. E entendi isso, como que eu começo a prever até que ponto pode cair? Que já vai cair, eu sei. Só que cai até quando? Que ponto é bom eu entrar, né? Qual é o ponto exatamente que eu tenho que tomar a decisão de começar agora a entrar com o meu Chico Picadinho? Primeira coisa que você vai fazer, que é mais básica de colocar o indicador, seria a retração de Fibonacci, você tem que identificar os fundos anteriores. Então, o que que acontece, pessoal? É isso aqui, ó. Agora eu venho aqui não marcar texto mais o meu pincel. Quando a Baby Dodge faz isso aqui, ó, ela forma um topo. Quando ela continua seu caminho, ela forma outro topo aqui, ela forma outro topo aqui, ó. Vai só olhando os topos, ó, aqui. E depois, pessoal, a regra é clara. Todo topo, toda resistência, ela vira suporte. Não é à toa que ela tá aqui, ó. Vocês entendem, ó? Então eu vou até aqui, ó, pegar de novo, ó. Todos esses topos que são as resistências dessas quatro, ela começa a virar suporte aqui, ó. Vira esse suporte uma vez e vira esse suporte segundo. Por mais que ela dê uma escorregada aqui, mas daí houve força compradora e jogou ela para cima do suporte de novo. Então, aqui, ó, o topo passado é o suporte de hoje. É assim que funciona o mercado. Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente começa a ver que chegou aqui, ó, na primeira vez que toca esse suporte aqui, ó, eu vou olhar para o mercado atrás, que são esses períodos aqui, ó, eu já faria a minha primeira entrada do Chico Picadinho. Por quê, Thiago? Porque esse topo aqui, ó, vou até mudar aqui para ficar mais claro, ó.
Esse suporte aqui, ó, é o topo passado, que representa para mim 3 vezes. Então já é um bom indicador, que aqui é um ponto de entrada. Então, por exemplo, se eu fosse entrar com US$ 1.000, eu já colocaria US$ 300 aqui, ó. Mas por quê? Será que ele não vai cair mais? Depende. Eu já tenho uma indicação. Então, esse é o nosso primeiro ponto de partida. Aqui eu colocaria US$ 300, na região dos 35, porque foi o topo anterior aqui, ó, 33, depois o outro aqui, ó, 34, 35, e o anterior um pouquinho mais baixo. Mas aqui já é o meu primeiro ponto. Então, isso fica claro para mim. Baseado nos topos anteriores, eles se transformaram em suporte e é o meu primeiro ponto de entrada. Isso é a primeira coisa que eu ia fazer. Segundo, eu vou, a partir depois aqui, eu vou até deixar, né, a nossa linha aqui, ó, que traça suporte e resistência. Então aqui eu já identifiquei que aqui é o meu ponto de entrada, ó. Então vamos lá, Chico picadinho primeiro, seria esse ponto aqui, ó. Aqui tocou, pessoal, já compraria na primeira parte, ó, nos 35. Esse é o meu primeiro Chico picadinho. Segundo, que eu tenho de indicador, Thiago, que pode, né, representar ali para mim, que poderia, fizesse uma projeção, ou seja, pegasse o ponto mais baixo do gráfico, eu estico até em cima e faço uma retração de Fibonacci para quê? Para identificar um possível alvo de compra agora, tá certo? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu venho aqui nos indicadores, ó. Sai nesse aqui, ó, retração de Fibonacci. Por que que é retração? Porque agora o mercado ele está em baixa. Eu gostaria de saber, medindo a partir de suporte e resistência, qual ponto seria interessante de entrada. Eu clico aqui, ó, retração de Fibonacci, e pego essa região, ó, o ponto mais baixo, e traço até a mais alta, ó, e coloco aqui, ó. E aí pode ver que aqui eu tenho o quê? A minha linha, né, a minha retração de Fibonacci. Então, o que que entrega para mim o Fibonacci? O Fibonacci, ele coloca projeções parciais, que seria a retração do mercado, e naquelas fibos que a gente chama, cada linha dessa é uma fibo. Eu vou traçar as três principais, que é isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu lembro da aula, é o Ctrl H, ó. Aqui que eu começo, ó. Aqui ele tá muito, a primeira linha ele tá muito perto do topo. Eu começo a traçar a partir aqui, ó. Eu vou enxergar a fibo de 38, que é essa aqui, a fibo de 6 e a fibo de 61. Esses são os principais que eu tenho que ficar de olho. E depois que eu vou juntar com outro indicador que seria topos e fundos e tomar a minha decisão. Então eu já coloco aqui, ó. Você vê no gráfico, eu coloco nessa linha aqui, ó. Eu acho que é Ctrl H. Não, não é Ctrl H. Acho que é Alt H, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. É Alt H. Alt H eu já tracei a minha linha. São essas linhas que me importam do gráfico, ó. Essa aqui é a fibo de 6 e a fibo de 61, que é essa aqui, ó. E depois, pessoal, eu tenho o suporte primário, que é essa fibo de 78 aqui, ó, que é o que a gente fez, né? Aqui, ó. E aqui eu tenho a minha fibra. Então, as três principais são a de 38, 6, de 6 e 61, e tenho como se fosse o suporte, né? Se bateu nesse ponto de 78 é excelente. E notem, né, ó, a última, o suporte da nossa fibra, que é essa aqui, ó, 78,6, é exatamente o nosso ponto de entrada. Então, a partir desse segundo indicador, eu já começo a confirmar, tá certo? Minha retração de Fibonacci falou que ela poderia bater o mais próximo aqui, ó, que seria, na verdade, essa linha aqui, né, ó. A de Fibonacci mesmo, a de 78 seria aqui, ó, Alt H. Mas ela tá bem próxima aqui, ó, dessa linha aqui da última suporte de Fibo, que é de 78. Então, será que é coincidência? Ele veio de uma alta. Eu usei a retração de Fibonacci. Consigo pegar no principal suporte e ainda esse principal suporte bate exatamente com os topos anteriores? Pessoal, isso aqui é uma entrada clara da minha primeira parte do Chico Picadinho. Então eu usei o suporte e resistência, que é o principal, confirmei com uma retração de Fibonacci e já tenho claramente o meu segundo indicador, tá certo? Que aqui vai dar a minha primeira entrada do Chico Picadinho. Qual seria a minha segunda entrada baseado aqui antes de mostrar o terceiro indicador? Muito simples. Eu vou vir aqui no meu marcador e procurar um topo anterior, que agora seria um suporte, tá certo? Então, olhando aqui, ó, só da gente bater o olho, eu poderia ficar bem ligado nisso aqui, ó. Eu puxo aqui mais uma vez, tá certo? Então, essa é a minha primeira linha. Eu vou deixar agora, pessoal. A gente vai entender porque eu preciso limpar o gráfico, né? E ajudar a facilitar a vocês enxergarem a entrada o mais visível possível. Então, eu vou apagar todo o desenho, grava só uma coisa. A linha de 78, que essa aqui é a amarela mais forte, ó, que é a resistência e topo anterior, é a principal entrada. Então, é a fibra de 78,6. Eu vou apagar todo o meu gráfico e a gente vai traçar exatamente aqui, ó. Essa aqui foi a fibra, ó. Exatamente aqui, ó. Tá certo? Então, nessa fibra aqui que a gente estava listado lá,
eu tenho duas identificações. Minha primeira entrada do Chico Picadinho aqui, porque ela bate com o topo anterior. Perfeito? Essa é a minha primeira entrada. Segundo, eu vou atrás de um topo aqui, ó, mais ou menos nessa região, ó, que seria esse aqui, ó. Ó, eu venho aqui, ó, nesse topo aqui, ó, que ele coincide, ó, já seria uma segunda entrada minha. E daí, de repente, se ele buscasse um topo mais baixo, esse aqui, ó, seria um terceiro suporte meu. E ele bate o quê, ó? Exatamente, você tem que identificar isso aqui, ó. Do mesmo jeito que aqui identificou com o suporte anterior, aqui, minha segunda entrada, aqui, ó, que é onde bateu essa aqui, seria uma segunda entrada. Então, aqui eu peguei no 35, pegaria no 29 aqui, que, olha aqui, ó, é o meu topo anterior. Exatamente, ó, ele vai batendo nos topos. Tá vendo, ó? Aqui ainda ele não chegou. Mas aqui, ó, essa entrada, pessoal, o suporte, confirma a resistência anterior. Essa segunda entrada confirma as resistências anteriores. Então fica claro, ó, eu entraria no 35, eu entraria no 29. Só que eu teria duas entradas do meu Chico Picadinho. E se ele viesse a cair mais, que seria aqui, ó. Aqui é o pump, aqui foi a vela de pump, ó. Nota que pega exatamente na minha terceira entrada do Chico Picadinho. Por quê? Porque ele confirma, ó. Aqui são duas confirmações. Esse suporte aqui, ele confirma o topo anterior e foi o meu canal exatamente desse pump aqui, ó. Então aqui fica mais claro, eu teria três entradas. A primeira aqui em cima, essa segunda aqui e uma terceira. Então quais são os pontos? No 35, no 29 e no 23 para o 20. Então, com isso aqui, pessoal, eu já tenho uma noção mais clara dos meus pontos de entrada. Porque se eu estou fazendo Chico Picadinho, eu tenho que torcer para o gráfico cair. Eu não posso comprar uma vez só e disparar. Mas isso acontece. Aí não tem importância se você ficou com um dólar na mão, porque você já comprou a primeira vez. Tudo que subir, você vai vender no lucro. Se ele cair na segunda, usando essa inteligência estratégia, eu compro aqui e a terceira aqui. Perfeito? Então, baseado nos topos e fundos, baseado na minha retração de Fibonacci, se você não pegou, é só voltar ao vídeo, eu vou colocar um terceiro indicador, que é a aula que eu vou subir nova. Qual que é? O meu RSI, que eu sempre falo, tá certo? Só que ele é o estocástico lento. Então, ele mostra para mim ali naquele período, é um período maior também eu tenho que identificar, o quê? Eu vou analisar ele mais ou menos ali, né? Se ele está no meu ponto de compra. Como que eu identifico isso? Primeiro eu tenho que achar, né, o indicador. Eu venho nos indicadores aqui, ó, e digito isso aqui, ó, estoque. Ó, estocástico lento. Eu estou na Binance, estou aqui, ó, estocástico aqui, ó. Put, eu coloco aqui, ó. Então, o que que o estocástico mostra para mim? Isso é interessante a gente saber, ó. Eu vou pegar ele aqui, ó. Quando, pessoal, o estocástico ele está no suporte, ou seja, no preço sobrevendido, ou seja, todos os vendedores já jogaram para o buraco a moeda, aqui é exatamente meu ponto de compra. E aonde que eu identifico isso aqui, ó? Exatamente aqui, ó. Então, olha que legal. Quando o estocástico bate na resistência, que é exatamente esse ponto, ó, é o mesmo ponto que está o meu ponto de compra do ativo, que é esse número um aqui, ó. Ó, o meu ponto de entrada número um, ó. Ele acabou de bater no estocástico lento, ó. Tá vendo? Ele vem até aqui e depois, ó, vou ligar aqui o estocástico, ó. Eu clico aqui e, ó, ele liga. Então, aqui, pessoal, eu tenho toda confirmação da minha primeira entrada do Chico Picadinho. Então, eu vou limpar o gráfico mais uma vez para a gente identificar isso aí, ó. Eu coloco lá estocástico lento, ó, mais uma vez aqui, ó. Quando o período do estocástico bate aqui, ó, que seria o meu primeiro ponto de entrada, bem aqui assim nessa vela, aqui apareceu, né, ó, aqui ele já caiu, mas aqui, ó, a hora que ele forma dessa vela vermelha para verde aqui, ó, eu venho até aqui, ó, coloco aqui a minha medida e depois eu venho aqui, ó, e coloco aqui a minha medida, ó. Cadê? Para aqui. Ó, liguei. Tenho o quê? Ó, mais ou menos aqui, ó. Faltou ainda acertar em cheio, mas é mais ou menos aqui, ó. Então, pessoal, eu tenho minha terceira confirmação. Eu tenho aqui, ó, o meu suporte coincidindo com o meu fundo anterior, tá certo? Tenho a retração de Fibonacci que bate a última linha de Fibo exatamente no meu ponto de entrada e tenho agora o meu estocástico lento aqui, ó, o meu estocástico falando, ó, eu tô num fundo. Toda vez, pessoal, não é que é toda vez, é geralmente que ele bate num fundo, é o meu ponto de compra, tá certo? Isso eu posso olhar aqui no diário. E depois, uma outra vez, eu posso confirmar com o RSI do sobrecompra, sobrevenda no 4 horas. O que que é sobrevenda? São as pessoas que estão vendidas, tá? Excesso de venda. Toda vez que tem excesso de venda, numa queda assim, ó, ele cai.
Aqui eu não consigo medir mais porque o gráfico está pequeno. Mas toda vez que eu tenho uma sobrecompra, ou seja, excesso de pessoas comprados, eu tenho uma alta. E o estocástico também ele mostra aqui, ó. É só eu vir aqui, ó. Toda vez, tá vendo aqui, ó? Aqui não é o nosso excesso de compra. Se eu olhar aqui embaixo, ó, ele bate exatamente no suporte do estocástico. Tá certo? Toda vez que eu tenho uma queda, que é essa queda aqui, ó, o que que acontece nesse ponto de entrada? Ele vai na sobrevenda do meu estocástico. Então ele fica bem claro, pessoal. Aqui eu tenho as três confirmações melhores para fazer o meu Chico Picadinho. Então é isso que eu queria entregar para vocês. Eu tenho o quê? Fibonacci, mas primeiro colocando suporte e resistência, retração de Fibonacci e o estocástico. Toda vez que ele bate aqui embaixo é o meu ponto de compra. Então aqui, ó, se você não comprou, aqui no 35 seria o primeiro. O segundo a gente viu que seria no 29 e se chegar ali de 23 a 20, que é aqui embaixo, ó, a gente faz nossa terceira compra. Colocou nessa métrica, usando essa estratégia, vocês vão afinar o trade de vocês para não ficar desesperado aqui, ó. Tá certo? Nossa, o mercado chegou no 67 e agora? Eu compro aqui, caiu? E se eu comprasse aqui, ó, o mercado derruba para cá. Você compra no 56 só porque vê uma vela vermelha, depois o mercado cai até 29, você já fica desesperado. Não é uma boa estratégia. Estratégia tem que ter fundamento. Então, quando você traça suporte e resistência, quando você sabe usar uma retração de Fibonacci, e quando você começa a aprender que o estocástico, toda vez que ele toca na sobrevenda aqui no suporte, é um período bom de compra, aí você começa a melhorar seu trade, tá certo? Então, é isso que eu queria entregar aqui para vocês. Olhem a aula com carinho. Se não entendeu, vai voltando até entender. Tá, acho que está bem explicado aqui. E aí, depois, pessoal, o que eu falo? Termine a sala de aula. Terminou a sala de aula e entendeu toda essa dinâmica aqui da nossa estratégia, com certeza, né? Vocês vão melhorar o trade aí e potencializar o lucro, que é o principal. Tá certo, pessoal? Vou ficando por aqui e até a próxima análise da nossa Baby Doge. Valeu!